Alô, você que está acompanhando mais um vídeo de história do nono ano, para aprender um pouquinho mais e ficar por dentro da atividade dessa semana, que continua sendo sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial, o pós-guerra, que afetou principalmente a Europa, mas o mundo inteiro, né? E nessa semana nós vamos falar sobre a Revolução Russa de 1917, um evento muito importante que vai ter repercussões também no mundo inteiro. Porque até então, até o início do século XX, a Rússia continuava sendo um país meio feudal, lá na Idade Média ainda, com servos, muito focado na agricultura, um país bem atrasado, tipo um país que vocês conhecem muito bem, que tem uma bandeira verde e amarela, e enfim, a Rússia era mais ou menos assim. Dependia muito da sua agricultura, mas também era um império grande, tinha e tem até hoje um território muito extenso, e conseguia viver e manter as benesses da família czarista, que era como era chamada a família real russa, só com a agricultura e o trabalho dos servos, né? Aquela exploração bem feudal, bem característica da Idade Média. Mas a Rússia também tinha planos de expansão, como qualquer império tem, principalmente na região dos Balcãs. A região dos Balcãs é aquela que fica perto da Grécia ali, que dá acesso ao mar Mediterrâneo. A Rússia até hoje não tem acesso ao Oceano Atlântico. E isso é muito importante para o comércio da Rússia com os outros países, porque o único oceano que a Rússia tem acesso é o Oceano Ártico. E ele, principalmente o norte do Oceano Pacífico, só que lá é muito frio e é muito difícil navegar por aquelas águas, principalmente com a tecnologia que se tinha no início do século XX. Mas até hoje se precisa de barcos muito protegidos, muito fortes para conseguir navegar naquelas águas. Então a Rússia precisava, sempre foi uma dificuldade da Rússia, um desejo do Império Russo conquistar uma entrada para o Oceano Atlântico. E a entrada mais permitida, a entrada mais fácil era conquistar ali a região dos Balcãs, que dava acesso ao mar Mediterrâneo, que era o mar que se usava para comerciar na Europa desde tempos muito antigos, desde 2000 a.C., e através do mar Mediterrâneo acessar o Oceano Atlântico para ter acesso à América e vários outros países. A Rússia, ao longo de vários séculos, vai tentar conquistar os Balcãs ali, em alguns momentos vai conseguir, em outros momentos vai fazer acordos com os países da região, mas antes da Primeira Guerra tinham dois outros países, que um dominava os Balcãs e o outro era muito interessado na região e era parceiro desse país. O Império Austro-Húngaro, que dominava aquela região dos Balcãs, e o Império Alemão, que estava se expandindo muito fortemente, como vocês viram numa atividade sobre a Primeira Guerra Mundial, e era parceiro da Áustria-Hungria. O Império Russo, sem a capacidade de entrar em conflito direto com o Império Austro-Húngaro, vai estimular algumas populações que viviam dentro desse império a conquistarem sua independência, para rachar o império no meio e para ter esse acesso através desses países, principalmente os sérvios. Os sérvios e os bósnios também eram populações que viviam naquela região e há tempos tentavam se separar do Império Austro-Húngaro. Então a Rússia vai estimular esses países a tentar conquistar sua independência, e é aí que vai ocorrer o assassinato do Francisco Ferdinando, que era o príncipe da Áustria-Hungria que ia assumir o trono. Esse é o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial, como vocês viram, porque aí vai se descobrir que o Império Russo estava envolvido nisso. O Império Russo vai entrar em guerra com o Império Austro-Húngaro, a Alemanha vai tentar defender o seu parceiro de outro lado, a Inglaterra vai vir do lado russo porque temia a expansão da Alemanha, e por outro lado a França vai se meter no bolo ali porque nunca foi com a cara da Alemanha também, e aí vai começar a se espalhar a guerra por toda a Europa. E como os europeus dominavam o mundo através do imperialismo, vai se espalhar pelo mundo inteiro. Porém, a Rússia vai tomar uma piaba na Primeira Guerra, vai apanhar muito, porque o exército era muito defasado. Como eu disse, a Rússia, em termos de avanço,
estava na Idade Média, eles não tinham passado por revolução nenhuma, não tinham indústrias, eles estavam muito atrás de todos os outros países e apanharam muito durante a Primeira Guerra e estavam quase sendo dominados pela Alemanha. Isso aumentou insatisfações que já existiam dentro da própria Rússia e acabou causando na Revolução Russa de 1917, que foi a deposição do czarismo, da monarquia czarista, e a ascensão dos bolcheviques e mencheviques, que eram grupos comunistas influenciados pelas ideias de Karl Marx, que defendia o fim do capitalismo e a ascensão de um modelo superior, o comunismo, onde não existiriam mais explorados nem exploradores, e os trabalhadores, e não os empresários ou burgueses e patrões, dominariam os meios de produção. As fábricas distribuiriam os salários de uma forma justa entre os trabalhadores, e assim a sociedade seria organizada. Então, a Revolução Russa, primeiro, na medida que os bolcheviques conseguem vencer a revolução, vai ter uma disputa entre esses bolcheviques e mencheviques também, eles vão conseguir tomar o poder, liderados por Lenin, que é essa figura aí que aparece na imagem. Eles vão tomar o poder e, primeiro, vão tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, vão fazer um acordo com o Império Alemão, pedir perdão e sair fora. E aí vão organizar o país a partir das premissas, das bases do comunismo, como Karl Marx defendia, certo? Então a Rússia, primeiro, vai deixar de ser um país, um Estado-nação, e vai se tornar uma união de repúblicas, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Socialismo e comunismo são coisas parecidas, são conceitos um pouco diferentes. O socialismo seria uma fase antes do comunismo, pela qual a Rússia deveria passar, e vai começar a construir um país nas bases do comunismo, certo? Num primeiro momento ela vai ter um sucesso, porque ela vai tirar a Rússia desse estado feudal que ela passava e vai criar indústrias, vai aumentar a qualidade de vida da população. Porém, a partir principalmente de 1922, quando o Lenin morre, que era o líder da revolução, e assume no seu lugar o Stalin, o Joseph Stalin, que era um cara muito mais autoritário, mão de ferro, a Rússia vai passar a ser considerada principalmente uma ameaça mundial pelos países capitalistas, porque a intenção era não só manter o comunismo na União Soviética, mas espalhar para todos os outros países. E aí se criou a ameaça do perigo vermelho, os comunistas comedores de criancinhas, os capitalistas, os países capitalistas vão tentar isolar a União Soviética depois da Primeira Guerra, para que o comunismo não se espalhe, e boicotar esse regime. Mas mesmo assim os ideais do comunismo vão se tornar muito famosos a partir daí, porque conseguiram construir um país tão grande como a Rússia a partir desses ideais, e vão começar a pipocar nos mais vários países do mundo tentativas de revoluções comunistas, como foi a da Revolução Russa, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, após a guerra, na França, enfim, os ideais comunistas a partir da Rússia vão se tornar muito famosos e são influentes até hoje, certo? Então vocês leiam mais aí sobre o comunismo e a União Soviética e todo o processo que passou a Rússia a partir de 1917 no texto, e vamos à atividade, que é a seguinte, é questões de marcar sobre o texto, né? Os vencedores da Revolução Russa foram os mencheviques ou os bolcheviques. Qual a definição de menchevique e bolchevique correta? Então vocês marquem a alternativa correta. O que a Revolução Russa defendia? Ali também vocês marquem a alternativa correta, de acordo com o texto. E na 3, os ideais comunistas se espalharam pelo mundo no século XX. Isso ocorreu principalmente por causa de uma crise que vocês estudaram na aula passada, uma crise capitalista, que não atingiu a União Soviética, porque a União Soviética não se organizava pelas premissas do capitalismo, e sim por outro modelo econômico, certo? Então, vocês façam a atividade dessa semana, qualquer dúvida me chama no WhatsApp, e até mais.